Oi Vivo vê a arbitragem com a Anatel como uma etapa necessária da migração para um novo modelo. Oi Vivo estão juntas nessa batalha de transformação, de desafio, aí, de enfrentamento com a Anatel. A Oi e a Vivo são personagens centrais na migração das concessões para o novo modelo. Mas ainda há uma incerteza sobre o interesse das próprias empresas em aceitar as condições para se tornarem autorizadas do serviço de telefonia fixa, mesmo com a insustentabilidade da condição atual de concessionárias. As empresas, que não por acaso são as maiores concessionárias do país, buscaram na arbitragem com a Anatel uma indenização pelas pesadas obrigações e multas relacionadas ao serviço de telefonia fixa, quando este já não era mais um serviço sustentável do ponto de vista econômico e financeiro. Para Christian Gebara, CEO da Vivo, o processo de arbitragem com a Anatel é uma das alternativas para chegar a um acordo sobre o valor, sobre o equilíbrio e a viabilidade econômica e financeira da concessão. Mas ele diz, a partir daí é que vamos para os critérios da migração. Duas etapas, né? Primeiro é a arbitragem definir as bases para um ressarcimento, a palavra é essa, pelas perdas sofridas ao longo de anos por conta das obrigações estabelecidas e pelas sanções, pelas multas sofridas por um contrato que já não tinha viabilidade econômica e financeira. A partir daí, diz Christian Gebara, é que nós vamos para os critérios da migração. Isso porque a Vivo tem os seus próprios cálculos, assim como a Oi, demonstrando quando esse equilíbrio econômico-financeiro foi perdido e quando a concessão de telefonia fixa deixou de ser sustentável. Isso muito bem, vamos dizer assim, parametrizado e apresentado à arbitragem. Tem a discussão sobre este valor na arbitragem, disse ele, sustentando que essa data ainda está sob sigilo nas negociações. Passada essa questão, outro ponto que preocupa é o cálculo de adaptabilidade, se é que há saldo para ser executado uma vez que se adapte e migre a concessão. Essa questão vem sendo debatida, né? A possibilidade aventada pelo presidente da Anatel, Carlos Baigorre, de uma eventual devolução das concessões após o fim do prazo e consequente realização de um novo leilão em 2024, também é um ponto a ser considerado. O processo de consulta pública deverá também evitar surpresas. Está dentro do que Baigorre precisa fazer como Anatel, mas nós também preferimos os caminhos atuais, com a possibilidade de migrar. Vice-presidente regulatório da Oi, Carlos Monteiro, volta a defender uma espécie de parcial da arbitragem. Ao contrário da Vivo, a Oi tem menos preocupação em informar o período em que a concessão passou a perder o equilíbrio. Desde 2016, disse o executivo, o serviço de telefonia fixa passou a ter fluxo de caixa negativo, desde 2016. Mas entende que esse quadro pode ser atenuado com ajustes regulatórios imediatos. É um desafio que já estamos discutindo com o regulador e depende da agenda infralegal, tanto da Anatel quanto do Ministério das Comunicações. Ele mencionou ainda que as obrigações não seguiram a mesma trajetória de perda de relevância do STFC, causando uma assimetria do peso regulatório para um serviço em desuso. Então, esse assunto está na agenda, há uma arbitragem em curso e há um certo alinhamento entre as duas maiores empresas que se utilizam dessa concessão. Eu diria aí que talvez 90%, 95% da cobertura hoje em dia esteja na mão dessas duas empresas, né, de Oi e de Vivo. Oi com uma presença nacional e Vivo ali focada muito em São Paulo. Por isso mesmo, Oi e Vivo já declararam que consideram a possibilidade de devolver a concessão, se a mudança de regime não valer a pena.
E óbvio, muito provavelmente, uma nova busca por empresas que substituam o Oi Vivo tende a ser fadada ao fracasso. Porque se as duas maiores empresas do país de telecom dizem que não querem ficar mais com o contrato, porque o contrato é deficitário, só um estúpido, um lunático, assumiria este desafio. Na verdade, e eu acho que não existe esse trouxa aí à disposição da Anatel, para a Anatel se servir dele. Esse trouxa eu não acredito que exista. As Teles Oi e Vivo, maiores prestadoras de telefonia fixa no Brasil, trabalham sim com a possibilidade de devolver a concessão do serviço no fim do contrato, em 2025, caso as adaptações no regime não sejam economicamente atrativas. A Lei Geral de Telecomunicações foi atualizada em 2019 para permitir que as empresas que fornecem serviços de telefonia fixa possam migrar de modo voluntário do regime de concessões, cujas tarifas são reguladas, para o de autorizações, onde as tarifas são livres. Com a mudança, as empresas deixarão, sobretudo, de cobrir obrigações como a manutenção de orelhões. Esta aberração consome centenas de milhões de reais todos os anos. Também poderão ficar com os chamados bens reversíveis, que envolvem a infraestrutura de redes e edificações envolvidos na operação de telefonia fixa e que deveriam ser devolvidos à União no fim da concessão. Mas, em troca, as teles terão de assumir compromissos de investimento para levar a banda larga até o interior do país, em regiões ainda carentes de conectividade. Ora, isso não faz o menor sentido. Essa obrigação está no colo das empresas de telefonia. Mais à frente eu comento sobre isso. Mas é isso que a Anatel espera, que elas assumam o compromisso de levar pesados investimentos para conseguir levar banda larga para o interior do país. A consultoria que a Anatel contratou fez umas contas à demanda do seu cliente e achou que, numa eventual mudança de regime, as empresas de telefonia deverão pagar em favor da União de 10 bilhões a 30 bilhões. Olha que coisa maravilhosa, né? De 10 a 30 bilhões, a Anatel acha que as operadoras têm que pagar para o governo, para a União. É uma conta que não se sustenta de pé. Mas, enfim, foram contratados para prestar esse relatório, para escrever esse relatório para a Anatel. Para a Anatel ter alguma base para negociar. O número foi revelado recentemente pelo Valor Econômico e confirmado também pelo broadcast do Estadão. Por sua vez, as teles vão na direção oposta. Dizem que tem a receber 36 bilhões de reais. Então veja que é uma conversa que parece a princípio de maluco, né? Um diz que tem direito a receber 30 bilhões, o outro diz que tem direito a receber 36 bilhões. Não é lé com cré, né? É um circo dos horrores, uma conversa dessa. Imagine você testemunhar essa conversa. Um olha para o outro e diz: você me deve 30 bilhões. O outro diz: não, você me deve 36 bilhões. Quem está com a razão? Para isso existe a arbitragem. A arbitragem foi feita para isso, para mediar este conflito de visões, de percepções, né? A arbitragem foi feita para isso. Falarei também sobre a arbitragem. Esses números indicam o tamanho do descasamento de expectativas entre as partes sobre os valores na transição do regime. A concessão acaba em 2025. Se não houver acordo para mudança, a Vivo e a Oi consideram efetivamente a possibilidade de devolver a concessão para o governo, o que seria o apocalipse. A bomba atômica explodiram no colo do ministro sorridente Fábio Faria, se ainda estiver no ministério. Representantes da Anatel Oi e Vivo continuam conversando sobre o tema, mas, diante dos números, me parece que não há nenhum entendimento plausível entre as partes, salvo o que for decorrente da arbitragem. Esperamos não ter que chegar nisso, a devolução da concessão,
Esperamos poder migrar de regime, esse é o plano original, mas trabalhamos, óbvio, de forma contingenciada para outros cenários, como a devolução da concessão, se for mantido este modelo de fluxo de caixa negativo. Esse cenário existe e não deve ser desprezado, disse o vice-presidente de Regulamentação e Assuntos Institucionais da Oi, Carlos Eduardo Medeiros. Já o diretor de Assuntos Regulatórios da Vivo, Anderson Azevedo, adotou postura semelhante. Ele disse que a companhia tem interesse em aderir à migração de regime desde que as regras sejam justas. Mudar de regime é uma faculdade das concessionárias, mas pode não ser um objetivo final se as regras não forem razoáveis. Então, ponha isso na sua agenda. Esse é um assunto que deve estar no seu radar. A possível devolução dos contratos de concessão de telefonia fixa por parte das duas maiores operadoras do país, que são a Vivo e a Oi. Agora, veja que a Anatel está querendo 30 bilhões para levar a internet para regiões que não têm viabilidade econômico-financeira para as operadoras. E aí eu fico sempre com aquela velha pergunta, né? Aqui essa bandeira é minha. Você vê algum canal falando sobre isso? Essa bandeira é minha. O FUST. Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações. 44 bilhões de reais na conta, dito pelo presidente da Anatel. 44 bilhões de reais na conta. Dinheiro que sai de onde esse tal desse FUST, Clóvis? Sai das nossas contas, do que você paga todo mês de telefone e de internet. Vai para o FUST, um percentual, que alimenta, que retroalimenta esse saldo. Até recentemente, 44 bilhões. Nunca foi usado em toda a história, desde sua criação, que foi lá no governo Fernando Henrique Cardoso. E esse dinheiro serve para quê? Deve ser usado para quê? Para levar a internet para escolas públicas, para associações rurais, para comunidades rurais, comunidades carentes, para áreas que são inviáveis economicamente para as operadoras. O FUST foi criado para essa natureza. Então, a Anatel dizer que quer que as operadoras paguem 30 bilhões para fazer isso é de uma estupidez, é de uma imbecilidade, é de um raciocínio tosco. Nós devemos repudiar o que a Anatel está dizendo. E devemos cobrar o uso do dinheiro do FUST. Simples assim. As pessoas deveriam estar entrando na justiça, associações rurais, cooperativas, associações de educação, movimentos escolares, deveriam estar entrando na justiça para o uso desse dinheiro do FUST ser respaldado e dado prazo para que ele seja usado. E a Anatel precisa parar de falar besteira e falar do FUST. Quer levar a internet, que é justo que se leve para regiões carentes, escolas, associações rurais, comunidades rurais? Legal! Usa o FUST, Anatel. Para de falar besteira, usa o FUST. É isso que tem que ser feito. Então, toda vez que a Anatel falar isso, lembre-se que ela está, na verdade, querendo passar a mão nas operadoras de telefonia, justificando uma boa prática. Vamos levar para os coitadinhos a internet, a telefonia. Lufas, porque o FUST é para isso. Então, por que a Anatel não fala do FUST? Por que a Anatel não está ajudando a liberar o dinheiro do FUST? Então, esse discurso da Anatel é demagogia, populismo barato. E, na verdade, temos que confiar no processo de arbitragem para mediar esse circo dos horrores instaurados na Anatel, que acha que tem direito a receber 30 bilhões das operadoras, enquanto que as operadoras acham que tem a receber 36 pelas perdas acumuladas desde que o contrato passou a ser deficitário. Falando em mediação, eu quero trazer aqui um exemplo para você entender um pouco essa questão de arbitragem. Título que me chamou a atenção da semana passada do Estadão, da coluna Broadcast do Estado de São Paulo. Construtoras cobram R$1 bilhão em disputa com a Santo Antônio Energia. A Odebrecht Engenharia, a Andrade Gutierrez Engenharia e o consórcio construtor Santo Antônio
deram início à execução de cerca de R$ 1 bilhão que tem a receber relativo a uma disputa que existia em câmara arbitral que havia sido pedida pela Santo Antônio Energia, que pertence à Madeira Energia, controlada por Furnas. A SAI, que é a Santo Antônio Energia, tem 15 dias para cumprir o pagamento deste R$ 1 bilhão. Controlada pela Eletrobras, Furnas, fez um aporte na Madeira Energia em maio, em meio ao processo de privatização da elétrica, para cumprir este compromisso. Na operação, Furnas elevou de 43% para 72,5% sua participação na empresa. A Santo Antônio Energia tem ainda o pagamento de outra parte da sentença de R$ 645 milhões a ser feito até o início de julho. O Grupo Industrial Complexo Rio Madeira, que participa do processo contra a Santo Antônio, havia executado a SAI anteriormente. A Santo Antônio havia pedido extensão de prazo, que foi negado. A Odebrecht Construção, Andrade Gutierrez e o consórcio construtor Santo Antônio, representados pelos advogados, tinham se manifestado nos autos, procurados, as empresas não quiseram comentar, a Santo Antônio Energia também não se pronunciou. Mas o que é que eu estou trazendo aqui? O resultado de um processo de arbitragem, quando ele acontece, geralmente você tem essas arbitragens, cortes internacionais, Então, na hora que você dá a entrada num processo de arbitragem e que a arbitragem conclui e estabelece o que precisa ser feito, isso tende à execução. Então, aqui eu estou trazendo esse exemplo da Santo Antônio Energia, que eu tive, inclusive, o prazer de conhecer e trabalhar fazendo consultoria para eles durante 1 ano e meio lá em Rondônia, Santo Antônio Energia. E uma obra espetacular. Depois entre no Google para conhecer um pouco desta obra da Santo Antônio Energia no Rio Madeira, um negócio extraordinário. Fizemos lá uma consultoria de 1 ano e meio. Então veja, na hora que sai a decisão da Câmara Arbitral, isso vai para a execução, ou seja, acabou a discussão, cumpra-se a sentença, cumpra-se a sentença. É isso que vai acontecer lá na arbitragem da Oi, da Vivo, Na hora que sair a sentença, execute-se, cumpra-se, entendeu? E é rápido o processo de cumprimento, entendeu? Então veja que neste processo de arbitragem das empresas aí contra a Santo Antônio Energia, foi estabelecido aí um valor a pagar de 1,5 bilhão e já foi executado aí parcialmente esse valor, e agora no final de julho deve ser totalizada a execução do valor que a arbitragem entendeu que as empresas tinham direito a receber. Então veja, o processo ele às vezes é longo do ponto de vista de discussão, mas que quando sai a sentença vai para a execução. E eu fico muito confiante neste processo de arbitragem que a Oi solicitou contra a Anatel. Haverá, com certeza, um resultado positivo em favor da Oi. O CEO da empresa, Rodrigo Abreu, conta com isso, e aquela renegociação da multa da Anatel para 10 anos foi feita exatamente para coacionar o restante dessa multa a pagar com o que o Rodrigo Abreu julga que vai ter direito a receber quando sair o resultado da arbitragem. Ele vai utilizar esse dinheiro a receber para abater aquela multa com a Anatel, que está ali em 7,3 bi, mas que será reduzida muito provavelmente com esse dinheiro que a Oi vai ter a receber quando sair o resultado da arbitragem, que eu confio plenamente num bom termo no final desse processo de arbitragem e que será executado rapidamente, entendeu? Trouxe esse exemplo da Santo Antônio Energia para compartilhar com vocês. Gostou do vídeo? Deixa o like, compartilhe com os amigos, fique com Deus e até a próxima.